Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Next Level, podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Hoje, batendo um papo com uma pessoa incrível, que nós já ficamos aqui nos bastidores, a gente devia ter gravado, acho que vou colocar uma câmera ali na salinha, quando eu estiver conversando com a pessoa antes do podcast, cara, que saiu tanto conteúdo rico ali, que a gente vai trazer, obviamente, um pouco desse conteúdo para você. Mas antes de apresentar o meu convidado, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente e compartilha. Isso nos ajuda a trazer cada vez mais profissionais incríveis, como o Jorge Schurman. Veio através de uma conexão do Rodrigo Lucato. Rodrigo Lucato, que já esteve no programa algumas vezes, inclusive eu vou colocar o card aqui. Lucato, muito obrigado pela conexão. Uma pessoa incrível, ele é consultor de Business Growth. Já passou por diversas organizações, executivo C-Level e hoje, nesse mundo, ajudando as empresas a crescerem os seus negócios. E hoje a gente vai falar um pouquinho da trajetória dele, como aconteceu, a sua visão de negócios e business growth. E você vai ver, pega papel e caneta, que você vai se impressionar com a quantidade de insights que você vai sair ao final desse programa. Jorge, muito obrigado pelo seu tempo, de ter vindo, um pouco de longe, não foi fácil, chuva aqui em São Paulo, mas obrigado pelo seu tempo e generosidade em bater esse papo. Agradeço demais, é uma honra enorme estar aqui e poder dividir um pouco da minha história, né? São praticamente aí 30 anos de jornada e será um prazer aí a gente conversar, trocar ideias e poder agregar, né, na medida do possível, com as vidas e carreiras das pessoas que vão estar ouvindo esse conteúdo. Excelente, cara. Bom, a gente já bateu um papo aqui nos bastidores. Quando o Lucato me trouxe essa ponte, fez essa ponte, conversa com o Jorge, cara incrível, tem uma baita jornada. Falei, cara, muito rapidamente, já te mandei mensagem, já alinhamos, mas eu queria trazer um pouquinho da sua trajetória. Você começou a sua trajetória no marketing, né? E aí foi evoluindo e chegou em posições C-Level em grandes corporações, viajou o mundo, um nômade, né? Tem rodinha no pé, você até elencou ali no nosso bate-papo com a quantidade de locais que você já viveu e já passou, mas me diga como tudo isso aconteceu, como é que entrou o marketing na sua vida, como isso te ajudou a você evoluir para a área de vendas e depois chegar em posições C-Level. Legal. O marketing nasceu na minha carreira profissional durante o meu curso de administração na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Naquela época, eu já tinha vivido 1 ano nos Estados Unidos, né? Fui numa aventura muito grande, com 19 anos, ir para os Estados Unidos e falando pouco inglês, né? Chegar lá e encarar o desafio de uma cidade como Miami, uma cidade grande, para quem vem de Itajaí, né? Estudando em Florianópolis, né? Naquela época, eu estou falando aí em 1990, é muito tempo atrás. Então, o desafio foi muito grande para prosperar nos Estados Unidos, foi o primeiro passo. E aí, durante a faculdade, eu encontrei essa cadeira chamada marketing. Na época, eu lembro bem, o livro que era utilizado era o Marketing Management do Kotler, que era um clássico, livro, né? Uma bíblia, né? Houve uma mistura de encantamento com os conceitos, mas também um frio na barriga, porque ali tinha muito conhecimento agregado, né, por anos de estudo desse gênio, né, do marketing. E aí que tudo começou, né? E dali, logo que eu terminei o curso na faculdade, eu já estimulado pela essa minha descoberta dos Estados Unidos, porque eu morei na Flórida, depois morei na Califórnia e tive uma passagem rápida pelo Havaí. Fiquei muito apaixonado pelos Estados Unidos, pela cultura americana, e eu aí decidi ir para Boston. Tive uma rápida passagem para Chicago, onde fui fazer minha pós-graduação, né? Me preparei para poder fazer a pós-graduação na Universidade de Harvard. Uma pós-graduação em gestão e o meu foco era em marketing. Então, são dois cursos que eu fiz de largada, né? A graduação e a pós-graduação, antes de fazer uma imersão no ambiente de trabalho. Então, ali nasce essa minha relação íntima com o marketing, que não é uma relação do marketing tanto com a propaganda. No começo também eu tinha um desejo de trabalhar com publicidade, mas que ele foi se transformando ao longo do tempo, um marketing mais focado em produtos,
né, em canais de vendas, em CRM, utilizando os dados, né, para tomada de decisão. Mas foi ali que a coisa nasceu e a partir dali foi se desenvolvendo. Bacana. Bom, então você já começou numa carreira não linear, que é todo mundo começa a carreira aqui no Brasil, começa fazendo toda a sua trajetória, você já foi lá para fora para conseguir extrair um conhecimento e já te dar um diferencial no mercado, né? Mas aí você voltou para o Brasil. E como é que foi esse retorno para o Brasil? Como é que foi esse impacto? Porque você foi, estudou, fez sua pós, bebeu de uma fonte que é um pouco mais avançado, eles estão mais à frente do que nós estamos aqui, principalmente na época em que você estava fazendo tudo isso, né? Lá fora era onde você tinha todo o conhecimento, onde você tinha o conhecimento mais avançado. Como é que foi esse impacto para você quando você voltou? Olha, o impacto foi imenso, porque... E faz parte do processo evolutivo, como eu falei, né? Eu fui muito cedo e trabalhei muito duro durante os Estados Unidos e, de certa maneira, prosperei, né? Prosperei como um cara que conseguiu sair lá de Itajaí e ir para um país de primeiro mundo, se virar, né? Aprender o inglês, voltar, e aí volta para os Estados Unidos. E a decisão de ir para lá foi uma decisão baseada na escassez. Por quê? Vindo de Itajaí, eu sabia das limitações de oportunidades de trabalho que Itajaí naquela época oferecia, somada, extrapolando isso para Florianópolis e Santa Catarina, as limitações de oportunidade de trabalho eram imensas também. Diferente, né? Do que é hoje, né? Muito diferente do que é hoje, né? Lembrando, na década de 90 não existia nem shopping center em Santa Catarina, para você ter uma ideia do tamanho, né, que a gente estava falando da sofisticação que faltava, né? Então, nessa escassez, eu falei, poxa, eu preciso fazer um curso, né, e vou tentar. Um conhecido meu tinha ido para os Estados Unidos e feito esse curso lá nos Estados Unidos, então eu falei, por que não? Né? Então, foi uma mistura de ousadia, né? Peguei um dinheiro emprestado para minha mãe e paguei cada centavo desse investimento, um investimento muito, muito importante para mim. E o impacto na volta foi grande porque, de fato, abriu várias oportunidades, né? Que também que não caíram de paraquedas, né? Eu tive que correr atrás. Foi uma época que estava começando a internet no Brasil e lá nos Estados Unidos já estava bem mais avançado, né? Eu trabalhava muito no laboratório da universidade, né? E tinha um contato com a informática muito maior do que eu tinha aqui no Brasil, na pessoa física e como estudante da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, o impacto foi, primeiro, ter a possibilidade de ser ouvido, né? E começaram a surgir algumas entrevistas, né? Na época se mandava o currículo, não tinha nem e-mail, as empresas não tinham e-mail, tá? Muitas empresas não tinham nem site. Então, eu lembro que eu preparava o meu currículo, né? E mandava pelo correio, né? E aí consegui uma oportunidade como consultor sênior de Corporate Finance na KPMG no Rio de Janeiro, que estavam abrindo escritório de Corporate Finance lá. E de lá começou, daí eu falei, cadê o marketing, né? Mas aí eu aceitei uma oportunidade dentro da Credicar para ser trainee em operações de tecnologia. E depois, trabalhando em operações de tecnologias e processos, eu fiz um caminho até chegar no marketing, né, como profissional. Tá? Maravilha. Aí você entrou na Williams Lee, você liderou toda a operação da América Latina lá. Um baita desafio. Foi responsável por fazer toda a transformação da presença da empresa, né, na região. E como foi? Quais os desafios que você enfrentou nessa liderança? Ou seja, você já veio de uma educação diferente do que se tem normalmente aqui, com a tecnologia muito, muito mais avançada do que nós tínhamos e tudo mais. Eu, por exemplo, nos anos 2000, participei do Bug. Eu já venho apesar de ser novo, eu já venho da época do Cisco 6000. Eu entrei muito cedo, porque meu pai sempre foi um apaixonado por tecnologia, MSX e tudo mais. E a gente sabe quais as dificuldades, como era difícil tudo isso chegar aqui no Brasil antigamente, né? E aí você foi lá e conseguiu estruturar a empresa e que passou a faturar 90 milhões, né? Então, quais foram as barreiras que você enfrentou culturalmente quando você estava nessa posição? Como é que foi isso para você? Olha, administrar uma empresa inglesa, tá? De capital alemão, porque a DHL, né, é a maior empresa de serviços logísticos no planeta, né? Então, era notável um certo conflito entre acionista e empresa adquirida,
tá? Existia. A gestão ainda era da Williams Lee, original, né? E tinha sido comprado pela DHL. Então, foi um desafio de entender essa relação. Aí, dentro da Williams Lee, uma empresa inglesa bicentenária, né? Você tinha um corpo diretivo baseado em Londres, né? E eu reportava a Nova York. E existia um conflito enorme entre ingleses e americanos, que eu nunca imaginei que pudesse haver, né? E esse conflito era do tipo assim, porque o americano, ele é imperialista e o inglês também é. Então, existia uma disputa de poder. E a Williams Lee era muito forte na Europa e estava crescendo de uma forma acelerada nos Estados Unidos. Então, existia entre presidente, que era o inglês, né? Em Nova York com Londres. Então, aprendi muito nesses choques de cultura. E aí eu tinha um time no Rio de Janeiro, depois desenvolvi um time em São Paulo, tinha um time em Buenos Aires e outro no México. Então, foi a grande transformação de conhecimento multicultural da minha vida, né? Foi um grande aprendizado. Né? Entender a cultura inglesa, entender a cultura americana, a mexicana, a argentina, né? E o contrato que foi firmado entre a Reader's Digest, que foi o primeiro cliente, que foi a ponta de lança, né, para a entrada na América Latina, era um contrato com 39 países, tinha uma série de desafios, né? Por exemplo, não existia um indexador de inflação, né? E nosso objetivo era reduzir custos. Então, assim, pegando uma hiperinflação na Argentina, né, o baseline de preços tornava o contrato praticamente inviável. Então, trazia um estresse muito grande para a gestão desse contrato, né, mas que a gente conseguiu superar, né, dando um foco muito maior para o Brasil, que a inflação estava relativamente baixa, né, e um pouco da colaboração do México. Mas o desafio foi enorme. Graças a Deus eu estava já razoavelmente preparado, porque eu já tinha aí mais de 15 anos de carreira profissional, passei 7 anos na Credit Car, de trainee até ser gerente do Diners Club International, depois fui consultor, voltei para São Paulo, fui diretor da Rep Collins, então eu já tinha um pouco de musculatura, mas talvez não o suficiente para encarar um desafio tão né, diverso do ponto de vista cultural e com uma complexidade também, porque se tratava de um tipo de negócio bem diferente daquilo que eu estava acostumado a tratar, né? Porque eu, na Credit Card, trabalhei basicamente no ambiente de cartão de crédito durante 7 anos, depois na consultoria, né? Fora de cartões de crédito, e voltei para a Rep Collins, liderando 2 startups, né? A Rep Data e a Rep Incentive, uma empresa muito focada em CRM e dados, e outra em programas de incentivo e loyalty. Então, assim, me deu um certo preparo, mas sem dúvida nenhuma a Williams Lee foi um enorme desafio. Até a gente estava comentando aqui no bastidor, né? Estavam de Nova York, eu passava às vezes 3, 4 dias, 5 dias, né? E deixava o último dia para fazer compra, porque o dólar naquela época estava num patamar bem acessível, estava 1,6, né? Então, não sei nem se o pessoal vai acreditar que o dólar já teve a 1,6, viu, pessoal? Pra quem é mais novo aí, que já tá o dólar acima de 2,5, 3. Eu me senti o rei, né? Porque terminava a jornada de trabalho, ia para os outlets e comprava 2 calças, 2 camisetas, e tudo em 2, né? Parecia o argentino na década de 90 lá em Santa Catarina, entendeu? Exatamente. Que eles vinham, faziam fila nas lojas para entrar porque era muito barato. E aí eu estava na esquina da Lexington com a 48, voltando num café da manhã, e quando eu viro a esquina assim, eu vejo 3 ambulâncias e 4 carros da polícia vindo em toda velocidade na minha direção, assim, e dando cavalinho de pau. Eu volto correndo e falo assim, vai ter um ataque terrorista aqui, tá acontecendo uma tragédia, né? Aí eu volto correndo, assim, para metade do bloco, aí eu não ouço nenhuma explosão, nada, nenhum tiro. Falo, que estranho. E a rua fechada. Aí quando eu voltei, eu vi que era uma gravação de um filme, né? Coisas que só em Nova York, né? Pra acontecer, né? Mas estive em Nova York quando teve um ataque terrorista. Não 11 de setembro, mas uma explosão de uma bomba na estação Queen Elizabeth. Quando eu estava na linha
do trem vindo da Pensilvânia para Nova York, explodir uma bomba. Tinha um evento grande naquele dia, que era um evento da ONU, então tava um rebuliço, né? Mas Nova York, durante muito tempo a gente ficava, né? Eu ia para lá, mas ficava um pouco apreensivo, né? Porque era um potencial alvo, né? De terrorismo. Ah, cara, que experiência incrível, que experiência incrível. E aí eu queria explorar um pouquinho a questão de liderança, né? Porque você liderou times e você fez a gestão de times multiculturais, né? Como é que foi essa sua adaptação? Hoje eu sou diretor global, atuo com times globais e vou falar para você que é uma diferença gritante entre eu trabalhar com um time que tá na Índia, um time que tá na Bulgária, um time que tá no México, um time nos Estados Unidos, e assim, a diferença cultural ela é muito grande. Como é que foi isso para você? Como é que foi essa abordagem, essa adaptação dentro dessa sua jornada, fora de toda a responsabilidade que você tinha como executiva de trazer o resultado para a empresa? Olha, foi extremamente desafiador, tá? Sendo bem sincero. Embora eu seja uma mistura multicultural, né? Meu avô veio da Alemanha e eu sou filho de nordestino, eu te confesso que a gente aqui no Brasil, a gente não está tão exposto a diferentes culturas de diferentes países, né? Aqui em São Paulo, em especial, a gente tem um intercâmbio cultural muito grande com pessoas de outras regiões do Brasil, mas não de outros países, tá? Então, é extremamente desafiador você lidar com outras culturas, porque muitas vezes você não consegue entender, porque você não foi, de certa maneira, treinado. Eu não fui treinado para isso. A gente é, de certa forma, treinado e acostumado a lidar, né, com as culturas diferentes do Brasil. Mas, por exemplo, no México, né, foi para mim extremamente desafiador lidar com a cultura mexicana, porque me parecia, pelo que foi combinado na reunião, que determinada atividade iria ser feita para que aquele objetivo fosse alcançado. E muitas vezes eu não tive a entrega conforme o combinado, né? E eu não entendi o porquê. E aí, conversando com outras pessoas que tiveram êxito no México, eu comecei a entender, né, o quanto que você precisa mudar, né, e tornar uma gestão mais próxima. Não sei se no teu caso é um desafio para você também. Estar mais próximo significa estar fisicamente. Então, eu passei a fazer viagens para o México que não se resumiam a 1 ou 2 dias, até porque sair daqui, pegar um Aeroméxico 9 horas, chegar lá na Cidade do México, fazer adaptação, porque tem a questão da altitude e tal, tem um pouquinho de jet lag e tal, mas eu passei a fazer viagens que eram de 2 dias ou um dia, um bate e volta, para uma semana, às vezes 2 semanas, né? Para poder estar mais perto do time, né? E poder extrair mais esse time, porque estar remoto era um limitante no meu caso. Na Argentina, nem tanto, porque a característica cultural argentina é muito parecida com a nossa. Tem os mesmos defeitos, alguns outros e outras virtudes, né? Porque uma das virtudes que eu percebia muito na Argentina, porque eu ia muito para lá, né? Por conta do time lá e também no México, é o nível cultural, assim, um nível cultural bastante elevado da Argentina, uma virtude assim que eu admirava demais e continuo admirando o argentino. E aí, olhando para Nova York, né? A cultura de business de Nova York, diferente de cultura de business de outras regiões dos Estados Unidos também, era um certo choque. Inglesa também, o curto, direto, objetivo e sem papas na língua são, que para nós, né? É impactante, né? É impactante, a pessoa sendo honesta, né? Não tendo nenhuma agenda oculta, né? E falando para você o que pensa. Que ela gosta, sem querer te ofender, entendeu? Mas sendo, né, transparente naquilo. Também tive a oportunidade de interagir com a cultura do Sri Lanka, né? Muito parecida com a da Índia, né? Entender como é que eles funcionam. A cultura australiana e a neozelandesa também, porque quando eu liderei uma empresa lá na Austrália, eu tinha um grupo de desenvolvedores de software no Sri Lanka, né? E tinha uma pessoa que trabalhava ajudando a desenvolver a solução na Nova Zelândia e outra em Brisbane. Então, os desafios culturais são enormes, como eu falei, voltando ao começo da minha resposta. A gente, na faculdade e no ambiente aqui no Brasil, não é muito treinado para entender essa diversidade de cultura e como que você faz essa gestão que vai ter que ser, em certa maneira, remota, para
atingir os objetivos. É realmente algo desafiador que eu aprendi muito, me enriqueceu demais, culturalmente falando, mas não é fácil, tá? Eu enfrento isso porque eu não tenho... Depois da pandemia, todas as viagens reduziram drasticamente, porque agora você atua tudo online, né? Apesar de quando eu trabalhava na Siemens, a gente já fazia home office, a gente já fazia ali há muito tempo antes da pandemia. Hoje, por exemplo, liderar um time que eu não conheço fisicamente. E não há previsão de se conhecer fisicamente num curto espaço de tempo, porque agora as viagens têm que ser mais planejadas, mais espaçadas, tem questão de custo, tem uma série de coisas. Então, aí se torna mais desafiador, porque você pega, por exemplo, o latino como um todo, né? Inclusive o mexicano ali, que era um pouco mais do norte, tem essa necessidade de estar presente. Sim. Se você não está presente, eu não te vejo, eu não falo com você constantemente, isso pode ser um problema. Né? Ele não vai te entregar o resultado, ele tem a sensação de que você não está entregando. Isso é um dificultador que eu acho que hoje todos os executivos que lidam com equipes multiculturais têm, mas... Cara, parabéns pela sua trajetória. Obrigado. E principalmente pelo fato de você estar ali correndo, né? Porque assim, além do dificultador de você ter que estar presente, tem o fato que quando você está presente num lugar, você está ausente em outro, né? E fora todo o desgaste físico que você tem de viagens, que você até comentou que você tinha mala para 3, 5 e tanto. Quando eu trabalhava na Siemens, eu também viajava muito e a mala já ficava pronta porque eu não sabia onde eu estava. Isso é ruim, né? Porque imagina, você tem que pegar a mala, sair, viajar, passar mais tempo no aeroporto, isso é desgastante, né? Chega um momento da carreira que você quer dar aquela tranquilizada. E aí, durante essa fase, você viajou bastante, mas teve essa parte de questão de negócios, né? Lidar com negócios no México é diferente de lidar com negócios nos Estados Unidos, é diferente de lidar com negócios... O que você sentiu no que tange a resultado? Onde foi mais fácil? Onde foi assim mais tranquilo de você fazer o negócio crescer? Você sentiu diferença por região? Ou você fala o seguinte, não, hoje, por exemplo, na época eu tinha ali uma estrutura que eu conseguia entregar resultado em qualquer lugar, ou você sentia que por região tinha diferença? Isso é uma curiosidade pessoal, tá? A resposta objetiva, sim, tem diferenças óbvias, né? E assim... não vou dizer onde é que foi mais fácil, porque nenhum deles... Onde foi menos difícil. Melhor. Aqui no Brasil, né? Até porque conhecer o ambiente de negócios do Brasil e... Talvez pelo idioma também, não fez tanta diferença. Cultura. Mas veja, eu continuo achando que o Brasil é um país de muita oportunidade, né? Mas também de um sistema que é muito difícil de você romper algumas barreiras e também, em alguns pontos, como a gente está falando aqui no bastidor, culturais, aspectos culturais que inibem um crescimento no Brasil, né? Então, aqui foi, vamos dizer assim, menos desafiador, né? Porque, assim, no México foi muito desafiador, né? Por questões culturais, como eu falei, do time, né? O entendimento, porque, veja, eles tinham um chefe brasileiro de um contrato com uma empresa americana, dentro de uma empresa inglesa de capital alemão, né? Então, trazia um certo nível de incerteza. E na Argentina, tinha o impacto da hiperinflação na Argentina. Lá, era impossível você conseguir trazer a redução de custo, porque como a Argentina tinha hiperinflação, você tinha um baseline lá, que era, vamos supor, R$100, e a inflação já te comia todo o saving, né? Toda a economia que você trazia. Sorte que o contrato era bem menor lá, né? A gente conseguia superar com o resultado no Brasil, um pouco no México. E a gente teve muito êxito. Tanto é que eu fui promovido de Client Services Director para vice-presidente, e depois para Managing Director na América Latina, né? Então, graças a Deus deu bastante certo, porque partimos desse contrato e aí eu tive a atribuição de buscar novos clientes, né? E aí, também falando do outro ponto do networking, né? A importância de desenvolver networking foi muito importante. Desenvolver também habilidades de vendas, né? Entender que existem métodos de venda. Então, isso foi bem importante para mim. Cara, espetacular. Eu queria voltar um pouquinho. Você falou da sua posição na Serasa, né? Serasa Experience. E você liderou iniciativas de transformação digital que incluíam CRM, inteligência de vendas, inbound. Como é que você implementou essas mudanças, né? Como é que foi fazer isso numa empresa de grande porte? Porque hoje você tem muita startup que é muito mais fácil de você manejar sem os desenvolvedores. Mas a Serasa, na época que você estava lá, já era
uma mega estrutura, já era um Titanic. Como é que foi liderar essas transformações digitais dentro de uma grande organização? Não foi simples, não foi trivial, foi um grande desafio. Veja, porque quando eu entrei na Serasa, basicamente foi a aglutinação de uma diretoria com uma superintendência, né? Era um escopo bem amplo, né? Eu cuidava da inteligência de mercado, cuidava do planejamento comercial, cuidava do Sales Ops, né? Eu tinha a responsabilidade de gerar o forecast de vendas, fazia todo o trabalho de BI de vendas, desenvolvimento do BI de vendas e o treinamento. E essa transformação digital, era necessária, né, para automatização do Sales Intelligence, porque a inteligência de vendas, ela partia de uma tecnologia, numa base de dados de Access, né, e essas informações eram geradas, né, para o usuário final através do Excel. Existia muita informação relevante e as tomadas de decisões, elas podiam ser tomadas utilizando esse framework tecnológico. Só que o mundo já tinha avançado, né? A gente já tinha os data lakes, né? E começava ali toda essa transformação que hoje está muito consolidada, né? Dos softwares de BI, onde o Power BI é muito difundido, né? Uma plataforma até mais fácil de se implementar do que era no passado. Pois bem, lá atrás, a gente acabou optando um híbrido entre SaaS e Tableau, né? E o que aconteceu? Primeiro que a gente não tinha mão de obra qualificada dentro do time para poder fazer essa transição, né? Porque eu tinha um time que conhecia de Access e conhecia de Excel, mas que não conhecia tão bem de SaaS para montar um data lake, tampouco o Tableau. Então, o desafio de você buscar esses profissionais no mercado. E aí tem uma janela de contratação, de sequenciamento dentro da Serasa que levava 6 meses. Entendeu? Então, para botar o profissional dentro de casa, levava 6 meses. E a necessidade de tomador de decisão, porque eu participava da reunião do board da Serasa. O presidente me cobrava. Como é que está o pipe needed? Né? E ele tinha um perfil analítico e também os outros membros do board da Serasa que demandavam informações, que muitas vezes ficava difícil de você extrair no Excel. Então, foi um desafio, primeiro, dos profissionais para poder suportar essa tecnologia. Segundo, para implantar a tecnologia, o Tableau levou muito mais tempo que a gente imaginava, né? Porque era uma promessa, 4, 5 meses você tem implantado. Demorou mais de 6 meses. E montar um data lake também foi um grande desafio. A gente montou um time, teve rotatividade no time e tal, foi um grande desafio. E eu imagino que hoje, né, seria mais simples, porque as tecnologias estão mais avançadas, né? Mas olhando lá para trás, 2017, né, o nível de maturidade dessas tecnologias não era tão avançado quanto hoje, tá? E aí isso também envolvia a integração com o Salesforce, né? Então, um processo que foi desafiador, né? Mas que era necessário, né? Dar esse passo para melhorar a tomada de decisão, né, e melhorar a forma com que o negócio era liderado pelo CEO na época. Espetacular. E aí eu queria pegar justamente esse gancho, que agora, trazendo para os dias de hoje, você está com a Neo Growth, né, que é a sua empresa de consultoria, onde você desenvolveu uma metodologia que nós já estávamos falando aqui nos bastidores. E hoje essa metodologia ela é baseada em dados, análise de dados das empresas, e aí você tem os seus protocolos que você vai encaixando tudo isso. Então, primeiro, como você trouxe essa parte de dados para dentro da sua metodologia e como é que você adapta ela para as diferentes necessidades do mercado? Né? Porque hoje cada empresa tem um dado diferente, tem uma forma de se coletar os dados, muitas vezes não tem um data lake, muitas vezes não tem uma estrutura e não consegue analisar esses dados. Eu costumo dizer que assim, as empresas nos últimos anos, por conta do Big Data, se tornaram colecionadores de dados. Não transforma em informação, não faz nada com isso, tem dinheiro na mesa, mas ela tem muito dado. E como é que você desenvolveu essa metodologia? Como é que é o uso de dados nela? Como é que você adapta ela para as empresas? Vou partir essa resposta do dado, porque ela pode ser bastante longa, tá? Mas partindo dos dados. Primeiro que, voltando lá na minha decisão de carreira, né?
marketing, e o marketing ele pode se desdobrar de diferentes formas. Eu falava da publicidade, né, como algo que me atraía bastante, porque naquela época lá tinha os grandes publicitários, Washington Oliveto, Nizanguanais, né, que eram ícones assim, que tinham muita ressonância e popularidade num ambiente de negócio. Só que ao trabalhar para Credicar por muitos anos, passando por áreas de CRM, gestão de portfólio, falei, pô, aquela paixão pela publicidade acabou e eu estou apaixonado pelos dados. Porque dado, né, há quem diga que o dado é um novo petróleo, né? A forma com que você analisa as informações, né, os dados e transforma elas em informações e insights estratégicos, ela... tanto olhando para o mercado ou olhando para o teu produto, a tua carteira de cliente, ela pode não só gerar vantagem competitiva, mas colocar num outro nível, né? No next level, né? Pegando aqui o tema do teu podcast. Então, trazendo isso para New Growth, esse é um dos pilares, porque, sendo muito sincero, Paulo, é a forma com que eu aprendi a trabalhar, né, no dia a dia da minha carreira profissional e fui evoluindo. É a forma com que, quando eu fui estudar, eu fiz um MBA no IBMEC, hoje em INSPER, em finanças, e olha muito o dado pelo ponto de vista de finanças corporativas, né, pelo ponto de vista de finanças. Então, analisar o dado e ter a capacidade de analisar por diferentes perspectivas, seja pelo mindset de gestão de marketing, olhando CRM, olhando gestão de portfólio ou por finanças e tal, para contribuir que essa empresa possa crescer. Então, esse olhar para o dado, eu considero que foi algo natural, não foi acidental, tá? E uma paixão que eu continuo até hoje, né? Porque o dado, ele é muito importante para você analisar o mercado, né? Como que você olha toda aquela informação, todos aqueles dados do mercado, como você dimensiona esse mercado, como você segmenta esse mercado, né? Isso tem que ser feito de uma maneira científica. Você não pode falar, vamos atacar esse aqui. Até pode, né? Mas o risco, né, é maior, né? Então, o dado é muito importante, né? Para você olhar para o mercado, para olhar o desempenho da tua solução, comparar ela com a concorrência, né? Olhar como o teu cliente está enxergando aquilo que você está oferecendo de proposta de valor. Então, o dado foi fundamental. E aí, é um dos pilares da New Growth. O outro pilar é a centralidade do cliente, né? Porque aí vem esse viés do Kotler, né? De marketing, né? Centralidade do cliente. Que também era um viés que eu sentia na minha primeira experiência profissional da Credicar, né? E ter um olhar de dono, né? Porque diferente de outras consultorias, eu sou um ex-executivo. Então, eu tenho muita empatia pelas dores, desafios e dramas que os executivos têm. E quando a gente entra dentro de um negócio, é com esse espírito, né? De fazer parte de um time, que eu não me sinto um consultor, eu me sinto parte de um time com uma empatia muito grande com quem me contratou e um compromisso muito fiel e leal para a entrega desse resultado. Aí, indo para a metodologia, né, eu senti a necessidade de criar metodologia de trabalho, né? E temos uma metodologia para o B2B e para o B2C. E essa metodologia nasce de uma visão que eu tive lá na Austrália, no meu mestrado, porque eu conheci uma senhora que liderava o Australian Center of Business Growth. E era um conceito que eu não conhecia. Eu falei, Business Growth? Como assim? O que é isso? Então, a metodologia nasce com base nesse conceito de Business Growth, né? E aí, eu coloquei na metodologia toda a minha experiência profissional, tá? Com a acadêmica, dentro desse conceito de Business Growth. Então, a metodologia, basicamente, né, tem um lado da execução, que é o diagnóstico, a forma de trabalho tradicional das consultorias, diagnóstico, planejamento, execução, mas tem a metodologia o que está por trás, né, o que dá suporte a essas 3 etapas, que é o conceito do Business Growth, que começa com a proposta de valor, que tipo de, né, da estratégia do negócio, a proposta de valor, que solução você vai entregar para esse cliente, né? Legal. Qual é o perfil do cliente ideal, né? Porque você tem uma solução para atender né?
é mapear esse perfil de cliente ideal. Saindo um pouco de um olhar para dentro, você olha para fora, fala, ó, como é que eu analiso esse mercado, como é que eu dimensiono, como é que eu segmento, como é que eu faço o meu planejamento, né, de canais de vendas e relacionamento eu vou utilizar para chegar na meta no final daqueles 12 meses, né? Qual é a estratégia de vendas, qual é a segmentação de vendas, com que canais, com que oferta, né? E aí, canais de vendas, canais de marketing. E aí entra uma metodologia do Growth Hacking, que é falar, poxa, como é que eu melhoro a minha solução, né? Que está mapeada lá no começo com a proposta de valor, faço um processo de ideação, de priorização, teste de melhorias, implantação e um ciclo virtuoso, né, de melhoria do produto, melhoria do processo de aquisição, melhoria do processo de monetização, melhoria do processo de retenção de clientes, indicação, etc. Então, a metodologia ela é bastante ampla, porque é uma extrapolação, é a utilização do Growth Hacking, mas também é uma extrapolação dele, indo lá da proposta de valor, análise de mercado, etc., tá? Seguindo os padrões de diagnóstico, planejamento e execução, tá? E a gente avançou a metodologia para o processo de geração que eu chamei para você de protocolos, onde eu parto, né, tanto no B2C quanto no B2B, para cada uma dessas vertentes, análise de mercado, eu tenho lá um protocolo de base conceitual, um outro protocolo de execução. E pego os cases que eu tenho da própria consultoria e trago. Então, a gente começa a trabalhar de uma maneira padronizada, né? Elevando o nível de qualidade da entrega, porque a gente já sabe o que dá resultado e o que não dá resultado. E nos dá uma flexibilidade muito maior para você atender a um cliente de portes distintos, né? E complexidades distintas também, e setores distintos, porque você pega dentro da metodologia o que se aplica à necessidade, à dor daquele cliente, e o que não aplica você simplesmente desconsidera, né? Mas você parte já com uma metodologia e um protocolo que te dá uma segurança muito maior na qualidade da entrega. Cara, espetacular, sensacional. Eu queria explorar um pouquinho essa sua visita na Austrália, ou seja, você liderou uma startup, né, de software num país muito longe de casa, que não dava para você simplesmente pegar um voo ali e falar assim, vou visitar minha família. Como é que foi essa jornada? Como é que foi trabalhar num ambiente tão diferente e num país onde, assim, não é assim, hoje você tem polos no mundo, né, de startups, você tem Israel, que tem um novo polo de startups, você tem o Vale do Silício, mas na Austrália, como é que foi essa jornada? Foi também passei lá 3 anos, né, foi uma grande experiência na minha vida, né? Não fui sozinho, fui com a minha esposa e com meu filho, né? E o desafio de desenvolver, ajudar o desenvolvimento dessa solução de software as a service foi grande, porque a gente tinha um perfil de investidores bem distintos. De um lado tinham o principal investidor com 50%, né, do capital, e outro lado, outros investidores com os outros 50%, que eram um lado um perfil mais de tecnologia e o outro de vendas. E a solução já tinha passado por vários ciclos de desenvolvimento quando chegou no meu momento. E quando a gente começou a fazer os testes de conceito e começar a trabalhar para ver como é que era a aderência da plataforma no mercado, né, com alguns pilotos junto aos clientes, a gente começou a perceber que existia um gap um gap de usabilidade. A ferramenta não era tão friendly, né, e não estava tão aderente, né, ao flow do processo como ele deveria ser. Então, ali trouxe uma série de desafios e os conflitos começaram a ter entre os investidores, né? Então, foi um desafio enorme e, como eu falei, ter uma equipe no Sri Lanka, ter pessoas com diferentes culturas, né? Foi também bastante desafiador. E até falando sobre, comentando aquilo que a gente conversou nos bastidores, né? A Austrália é muito parecida no quesito forma de trabalho com os Estados Unidos. Porque o escritório tradicional em Nova York, pelo menos era assim na minha época da Williams Lee,
você tinha um silêncio absoluto no escritório. Não tinha, raramente pausa para café, e assim, você tinha lá um período de almoço reduzido, né? Diferente do que a gente tem aqui no Brasil, e as pessoas não se falam, né? E quando falam no telefone é um volume bastante baixo. Então, para mim foi interessante ver a similaridade da cultura australiana com a americana, né? Porque eles trabalham muito focados na produtividade. E eles não conversam com ninguém, é uma concentração enorme, né? Das 9 da manhã até 5 horas da tarde, eles terminou 5 horas da tarde, larga solta a caneta, o lápis e vai embora. Entendeu? Então, voltando aqui e concluindo, né? Foi um desafio do ponto de vista do desenvolvimento da solução, da relação com os acionistas. Eu tive a sorte de ter um chairman, o Gary Daunt, que quase que me tratava como um pai. A gente desenvolveu uma relação maravilhosa. Ele tinha um apartamento de frente para a praia, no que seria o equivalente a Balneário Camboriú aqui nosso, em Glenelg, em Adelaide, na Austrália. Me convidou durante 2 natais para passar o Natal com a família dele. Eu fazia churrasco para eles, então foi muito legal, porque a Austrália é um país que tem uma certa barreira para o estrangeiro, cultural, assim, um pouco de xenofobia, eu passei lá, pouco não, bastante, mas também tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que eu morro de saudade, assim, que realmente eu gosto muito, que me trataram muito bem, e a minha família muito bem, me senti muito acolhido lá, e isso também é importante, né, esse lado humano. Com certeza. Bem legal. Não posso terminar o programa, tá indo pro final, viu? Falei para você que passa rápido, mas eu queria explorar uma coisinha. Como executivo, você teve que tomar muitas decisões para as empresas. Com certeza não foi tão difícil do que tomar decisões de você deixar uma organização e ir para outra e de fazer movimentos com a sua família. Qual que foi o drive para sua tomada de decisão para dar o seu próximo passo de carreira? Essa é uma pergunta bem difícil, né? Porque Mas fica tranquilo, ninguém consegue responder, tá? Porque a gente nunca para pensar qual que foi o drive da tomada de decisão. É muito difícil de você pensar nisso, mas como foi isso? Porque o mindset assim, que eu tenho para tomar decisão de negócios, ele é muito, muito racional, né? Até adotando um pouco do conceito do rápido e devagar, né? Daquele clássico. Que é maravilhoso o livro. A gente é forçado a usar o sistema 2, né? Para tomar decisão em negócio. Algumas vezes o sistema 1, né? Da intuição e tal. Mas quando se trata de decisões de vida, né? Porque a carreira está muito ligada à qualidade da sua vida. No meu caso, né? Eu sempre carreguei um viés muito forte da minha origem, né? Eu venho de Itajaí, uma cidade pequena, né? Com uma qualidade de vida bastante boa, né? Simples, uma cidade simples, não tem muita complexidade, né? Fui morar em Floripa, né? Que também é uma cidade simples, né? Não tem tanta complexidade de uma cidade como São Paulo. Então, ao longo da minha carreira, eu carrego no meu DNA essa característica de tentar voltar um pouco, replicar um pouco o que eu tive na minha origem, né? E tendo vivido mais de 23, 24 anos em São Paulo, né? Sempre foi uma tentativa de falar, poxa, como é que eu consigo conciliar trabalho e qualidade de vida, né? Para seguir adiante. Então, as minhas tomadas de decisões sempre foram pautadas por isso. Porque quando eu resolvi sair da Credicar e ir para Santa Catarina e desenvolver minha consultoria pela primeira vez, né? Estava pautado, falei, voltar para minha origem. Foi simples assim, né? Sabendo que lá as oportunidades são muito mais limitadas. Quando eu fui para a Austrália, foi um prêmio que eu tinha recebido na Credicar. Eu fiquei apaixonado pela Austrália. Falei, poxa, isso aqui parece uma mistura de Floripa, né? Sydney ampliada, né? Com os Estados Unidos, né? Parece um Estados Unidos que deu certo miniatura, entendeu? Então a minha decisão foi sempre buscando essa conciliação. Embora a gente estava conversando aqui no bastidor, infelizmente no Brasil
Os negócios estão muito concentrados, felizmente e infelizmente, porque tem vantagem e desvantagem, né? Fica menos custoso estar concentrado em São Paulo, porque você coloca uma unidade de negócio em São Paulo, você consegue acessar os principais tomadores de decisão do país, né? Assim, pelo menos 60% do mercado está aqui, né? Em contrapartida, você tem uma cidade que ela impõe vários desafios de segurança, de infraestrutura, trânsito, de tudo, né? De tudo, entendeu? Então, a minha decisão, Paulo, sempre foi nesse sentido. Como é que eu consigo melhorar um pouco a minha qualidade de vida? Então, ao invés de optar por algo em São Paulo, eu sempre estive mais, vamos dizer assim, inclinado a sair de São Paulo. Pelo menos da cidade de São Paulo. Hoje eu não vivo na cidade de São Paulo, mas estou a 1 hora de São Paulo, né? E a ideia é conciliar qualidade de vida, saúde física, mental, né? Aproveitando das virtudes de São Paulo. Eu sou muito grato a São Paulo. São Paulo é onde meu filho nasceu, então serei eternamente grato. É onde eu consegui construir os pilares da minha carreira profissional. Aprendi tudo sobre negócios aqui em São Paulo. O IBMEC foi uma experiência maravilhosa, que eu aprendi muito. A Credicar, as várias empresas que eu trabalhei, foi fantástico, entendeu? Sou extremamente grato. Mas todos sabemos das dificuldades de São Paulo, então a minha decisão sempre foi pautada por isso. Poxa, como é que eu concilio uma coisa com a outra? E sempre buscando crescer, evoluir, né? Sempre buscando aprender, dar uma segurança para minha família. Então, as minhas decisões sempre foram pautadas por esse mindset, né? Que está intrínseco dentro da minha genética. Espetacular. E para a gente encerrar, não poderia deixar de perguntar, senão o pessoal me mata. Uma dica de um livro, filme ou série que tá te inspirando, que te inspirou ao longo da sua jornada profissional. Tem um filme bem antigo, tá? Que é o Jerry Maguire, que o Tom Cruise atuou. Clássico. Clássico. Para mim, assim, um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. E me tocou muito porque ele mistura o lado executivo e empreendedor, né? Porque ele estava lá na empresa, surtou e falou assim, quem é que vai comigo? Porque ele era extremamente talentoso, né? Quem vai comigo montar um negócio? Ninguém responde. E aí o primeiro cliente dele é um mala, entendeu? E aí mostra ali, para mim é uma aula de gestão, de liderança, porque para você evoluir, tem muito de sacrifício, de engolir sapo, né? Não são só flores, entendeu? E esse filme é extraordinário nesse sentido. Resiliência, né? E falando em resiliência, tem outro filme que é o Unbroken, que eu assisti quando eu estava lá na Austrália, que traduzindo, acho que em português é o Invencível, que é um filme que a Angelina Jolie foi diretora desse filme. É um filme que trata de um piloto ou um copiloto da Força Aérea Americana na Segunda Guerra Mundial, que estava no Pacífico. O avião dele foi bombardeado e aí o avião cai, ele sobrevive, né? Porque daí tem uma boia e aí ele é capturado. Quando ele pensa assim, puxa, alguém vai me salvar, ele é capturado pelo inimigo, pelo Japão. E ele passa por um processo durante anos de tortura. E assim, eu nunca vi nada igual, assim. É um caso de resiliência, de força. Ele foi um campeão olímpico. É uma história linda, né? Então esse filme também me marcou muito. E aí tem uns livros aqui que eu considero importantes que eu lembro com muito carinho, que é Transformando Suor em Sucesso, do Bernardinho, que também mostra que não são só flores. Eu leio ele todo ano, em janeiro, é um dos livros que eu sempre revisito para dar uma motivada. Delicioso. Tem um outro livro que eu li alguns livros do Malcolm Gladwell, né? Eu li o Blink, li Outliers, tem mais Tipping Point, tá? Tipping Point. Mas o Outliers é muito bacana, porque o Malcolm Gladwell, ele tem uma forma de olhar para os dados com perspectivas criativas, que você fala assim, meu Deus, como a gente tem uma incapacidade de analisar, as coisas estão passando na nossa frente, e se não tem alguém que fala assim, você está vendo isso aqui? Você fala, meu Deus, eu não tinha percebido. Então, o Outliers é muito nesse sentido.
dando um exemplo, o quanto que ele analisou, olhando as séries históricas de dados, o impacto de você nascer em janeiro versus em setembro, porque essa janela de tempo, né, você sendo um estudante, né, pode impactar muito no teu desenvolvimento, porque você vai estar sempre 6, 7, 8, defasado. 9 meses defasado em relação ao teu coleguinha, né? Eu sei como é, eu nasci em junho. Então, nasci em junho, você começa. Da sala, né? E isso aplicando aos esportes, aplicando as réguas de seleção acadêmicas e indo para a vida, entendeu? Porque isso afeta o teu psicológico e pode impactar o resto da tua vida. Então, o Malcolm Gladwell é assim, gênio, né? É brilhante, eu aconselho. Se você está querendo empreender, tem 2 livros assim que são muito importantes para ler, que é o Lean Startup, obviamente, né? E aí eu acho que é interessante porque, por exemplo, no meu lado empreendedor, eu sempre acho que as coisas só acontecem comigo, mas não, né? As dificuldades que você tem, né? Os perrengues que você passa, as maiores empresas do Vale do Silício passaram por algo parecido. Que às vezes você precisa de uma mão para te puxar, de alguém para te abraçar, entendeu? Alguém para confiar em você, né? Te dando o primeiro contrato, o segundo, o terceiro, né? Então, considero muito importante. O Built to Last do Jim Collins é um clássico. Esse é clássico. Né? Para você entender o poder de uma visão, a diferença que uma visão faz para uma empresa de visionária. O que é uma empresa visionária, o que não é. Então, acho bem importante. E aí, outros 2 que estão muito relacionados. O Scrum, né? Que muda a forma com que a gente que vem de gerações passadas, né? Do método Waterfall, para um método mais centrado no cliente, né? Você está sempre interagindo com o teu cliente para entregar aquilo que ele precisa, né? Porque o tempo também é uma variável que você difícil de controlar, né? As coisas mudam, então o Scrum reduz muito o ciclo da entrega, acho fantástico. E o Hacking Growth do Sean Ellis, né? Que traz esse conceito do Scrum para dentro, né? Do método Agile para dentro do crescimento, fazendo aquele ciclo que eu citei. Então eu diria que esses são os livros que assim que eu recomendo. Tá? Espetacular. Todos esses livros, todas as indicações vão estar aqui na descrição do vídeo. Jorge, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Eu que agradeço demais. Boa sorte conhecer. A todos. Sabe que pode contar comigo. Lucato, muito obrigado pela indicação. Valeu, cara, Lucato. Eu também agradeço pela indicação, pelo amor de Deus, eu esqueci, né, Lucato? Espetacular. Show cara, de bola. Gênio. Obrigado. Ó, o programa do Lucato vai estar aqui no card para você assistir. E obrigado. Obrigado por contribuir com tanto. Tá convidado para voltar. Quando você tiver projetos, coisas novas, vem gravar comigo novamente. Vai ser uma honra. Será uma honra. E muito obrigado a você que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, que isso nos ajuda a crescer o canal e trazer cada vez mais histórias inspiradoras como a do Jorge Schurman aqui. Até o próximo podcast Next Level.